Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Estou aqui para ministrar mais uma aula do nosso seminário. Eu estou responsável por ministrar a vocês Introdução ao Antigo e Novo Testamento. Serão três aulas que serão uma bênção na vida de cada um de vocês. Então, vamos lá, vamos para mais uma aula do nosso seminário. Bom, antes de tudo, nós precisamos saber o seguinte: introdução bíblica é diferente de teologia bíblica. Teologia bíblica é outra matéria, introdução bíblica é outra. Teologia bíblica, por exemplo, vai trabalhar a respeito de características teológicas. E nós vamos falar a respeito de características bíblicas. Características teológicas, por exemplo, são um pressuposto que nós assumimos segundo a intenção bíblica. Ou seja, Deus é onipotente, onipresente. Isso aqui é teologia, né? Isso é teologia e faz parte do ramo da teologia sistemática. Agora, quando nós falamos de introdução bíblica, nós estamos falando, por exemplo, de canonicidade, nós estamos falando a respeito de formação do livro bíblico, nós estamos falando a respeito de inspiração e tantas outras coisas. Então, para que você não perca aí o seu raciocínio e a compreensão e tenha um bom aprendizado, é preciso saber, de início, exatamente essa distinção, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar agora início ao nosso tema e nós vamos trabalhar agora introdução ao Antigo Testamento. Bom, queridos, comecemos então a falar a respeito da natureza da inspiração. Para falar a respeito da natureza da inspiração, precisamos saber que existem três teorias. A primeira é a ortodoxia. Essa prevaleceu por 18 séculos. A ortodoxia diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu até acredito que você pense o mesmo, não é? Porém, surgiu a New Ortodoxia, né, ou a Nova Ortodoxia, e nela nós tivemos dois conceitos que se chocam. O primeiro é o ditado verbal. O ditado verbal rege que Deus ele inspirou as palavras dos autores. E com isso, nós entendemos que, de certo modo, os autores não foram inspirados plenamente pelo Espírito. Porém, Deus deu palavra por palavra. Será que você consegue distinguir aqui? É quase que assumir que eles foram meros robôs. Por outro lado, nós temos a inspiração conceitual. Ela rege que Deus não inspirou palavra por palavra. Deus inspirou o conceito. Deus inspirou as ideias. Então, nós temos na New Ortodoxia, ainda assim, essa divergência. Terceira teoria, e essa surge um pouco mais na frente, é uma teoria liberal. Ela é moderna e, assim por dizer, modernista, não é mesmo? Esse conceito diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E aí, nesse ponto, os homens foram escrevendo e, em algum momento, eles foram inspirados e escreveram a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia não é plenamente a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Ainda dentro do conceito modernista, nós temos o conceito da iluminação. O que diz o conceito da iluminação? Ou o que eles defendem? Eles defendem, alguns estudiosos, defendem que as partes inspiradas da Bíblia resultam de uma espécie de iluminação divina, mediante a qual
Deus teria concedido uma profunda percepção religiosa, coisa profunda, né? A alguns homens, né? E daí resultou a Bíblia. Temos ainda o conceito da intuição, então, o conceito da iluminação e o conceito da intuição. O conceito da intuição, ele nega totalmente a existência de algum elemento divino na composição da Bíblia, como a inspiração e iluminação sobrenatural. Então, nós temos aqui já de início as 3 teorias a respeito da natureza da inspiração. Vamos falar agora a respeito do que a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina quanto à sua inspiração, o que a própria Bíblia diz. A Bíblia, ela é um livro dotado de autoridade divina, isso todos nós sabemos, né? Resultando de um processo pelo qual homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram textos inspirados, soprados por Deus. Isso nós podemos ver em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, verso 21. Né? No entanto, muitas objeções têm sido levantadas contra as várias teorias da inspiração da Bíblia, as quais partem de diferentes concepções, com variados graus de legitimidade e dependendo do ângulo de observação da pessoa que as formula, né? A Bíblia ensina formalmente sobre essa questão. E a seguir nós vamos examinar o que se acha logicamente subentendido nesse ensino. Bom, primeiro, anota aí, a inspiração ela é verbal. Deus falou, isso é um ensino bíblico, viu? Deus falou diretamente ao homem, independente de outras afirmações que possam ser formuladas a respeito da Bíblia. Fica bem claro que esse livro reivindica para si ser inspirado por Deus. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, Deus falou, né? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor ordenou a Isaías que escrevesse no livro a mensagem eterna. Isaías 30, verso 8, você pode conferir. E Davi confessou: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. 2 Samuel 23, verso 2. E no Novo Testamento, Jesus ressaltou a revelação registrada ao usar repetidamente a expressão está escrito. Que coisa extraordinária, né? E você pode conferir Mateus 4, verso 47. Isso é quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, né? Ele categoricamente usa essa expressão está escrito. E o apóstolo Paulo testemunhou: falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, segundo aos Coríntios 2,13. João nos adverte quanto a não tirar quaisquer palavra do livro desta profecia. Isso é Apocalipse 22:19. Então, isso é com relação à inspiração ser verbal, isso é afirmação bíblica. Agora, a Bíblia também reivindica a inspiração plena. A Bíblia reivindica a inspiração divina de todas as suas partes, isso é inspiração plena. Todas as partes, ela reivindica. A Escritura toda, escreveu Paulo, é divinamente
inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16, já citado aqui, né? Nenhuma parte da Escritura ela deixou de receber total autoridade divina e doutrinária. E foi além ao escrever: tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Jesus e todos os escritores do Novo Testamento exemplificaram amplamente sua crença firme na inspiração integral e completa do Antigo Testamento, citando trechos de todas as Escrituras que eram para eles autoridade, até mesmo os que apresentam ensinos fortemente polêmicos. Então, nós estamos falando da inspiração plenária. Agora, a inspiração, ela também atribui autoridade. Olha só, anota aí, eu imagino que você está anotando, né? A inspiração concede autoridade indiscutível ao texto. Isso é indiscutível, ela atribui, né? Ou documento escrito, disse Jesus, a escritura não pode ser anulada. Que coisa extraordinária é essa fala de Jesus com relação à inspiração. Isso está em João 10, verso 35. Ou seja, o Senhor ele recorreu às Escrituras como autoridade para ele purificar o templo, por exemplo, né? Para pôr em xeque a tradição dos fariseus e também para resolver divergências doutrinárias, né? Isso a gente vê maciçamente em todo o Novo Testamento ou ali nos Evangelhos, né? E mesmo Satanás ele foi repreendido por Cristo mediante a autoridade da palavra escrita, né? Está escrito, novamente eu friso isso aqui com vocês. Então, a própria Escritura, ela reivindica a autoridade e ela demonstra essa autoridade, né? Agora, existem implicações da doutrina bíblica da inspiração, né? Ou seja, há certos fatos que, embora não formalmente apresentados na doutrina da inspiração, acham-se implícitos. Olha só, vejamos 3 deles. A igualdade entre o Antigo e o Novo Testamento, a variedade da expressão literária e a inerrância do texto. Essas 3 coisas aqui está implícita no texto, estão implícitos no texto, né? E também a inspiração é validada para os 2 testamentos. Isso aqui nós não podemos ter dúvida, embora eu falei aqui que nós vamos falar a respeito do Antigo Testamento, mas eu estou falando da inspiração, né, ou da natureza da inspiração de uma forma geral, é tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Amém, queridos? No último ponto, falando a respeito de inspiração, nós precisamos entender que inspiração, ela também pressupõe a inerrância. A Bíblia não só é inspirada, é também por causa de sua inspiração inerrante, ou seja, que não contém erros. Tudo quanto Deus declara é verdade isenta de erro. Olha que coisa espetacular, né? Nós temos um livro que ele reivindica a sua inspiração e, ao reivindicar a sua inspiração, ele mesmo declara: eu não contenho erros. Olha que coisa extraordinária, né? Nada do que a Bíblia ensina contém erro, visto que a inerrância é consequência lógica da inspiração divina. Deus não pode mentir. Hebreus 6:18.
Sua palavra é verdade, João 17:17. Por isso, seja qual for o assunto sobre o qual a Bíblia diga alguma coisa, ela só dirá verdade. Aleluia! Não existe erros históricos nem científicos nos ensinos das Escrituras. É nisso que nós precisamos entender a inspiração, porque às vezes a gente pensa a respeito de inspiração e pensamos nesse fator sobrenatural, né? Mas não, queridos, nós estamos falando de inspiração plena, total. Nós estamos falando que a Bíblia, os fatos que ela narra nela, não são mentirosos, são fatos verdadeiros. Todo o conteúdo que está nela são conteúdos históricos e aconteceu, né? Ou seja, também não é possível negar a inerrância factual ou dos fatos. É isso que eu estou falando para vocês. Com a declaração de que a Bíblia nada tem para dizer a respeito dos assuntos factuais ou históricos. Grande parte da Bíblia apresenta-se como história. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, maior parte, toda parte, né, da Bíblia, ela é história, é uma história que nós estamos lendo, né? Ou seja, basta as tediosas genealogias, você fica entediado quando você cai ali em números e que você vai ler genealogias, nome de pessoas, né? Ou seja, aquelas pessoas existiram, né? Você atesta a realidade, ela fala de pessoas, né? E alguns dos ensinos da Bíblia, como a criação, o nascimento virginal de Cristo, crucificação, ressurreição corpórea, claramente pressupõem matérias factuais. Ninguém pode tirar isso da história, isso aconteceu, existem testemunhas. Agora, não digo quanto à criação, mas falo do nascimento, né, virginal de Cristo, da crucificação, da ressurreição, né? Então, a Bíblia, ela reclama para si a sua inspiração, a sua autoridade. Por isso que a Bíblia é um livro extraordinário. Então, amados, quanto à questão da natureza da inspiração, é essa a ideia que nós carregamos com relação à Bíblia Sagrada. Então, esse primeiro ponto, ou essa primeira aula nossa, nós falamos aqui a respeito da natureza da inspiração. Agora, nós podemos também continuar e caminhar mais um pouquinho, por exemplo, falando da natureza mais especificamente da inspiração do Antigo Testamento. Vamos trabalhar um pouquinho, então, essa ideia? Vamos lá, desanima não, pega firme. Olha só, no Antigo Testamento, ele reclama para si a inspiração divina ao se apresentar perante o povo de Deus e ser por esse povo recebido como pronunciamento profético, né? Então, a Bíblia, quando a palavra de Deus se apresenta para o povo de Deus, ela se apresenta com esse pronunciamento profético, né? Os livros escritos pelos profetas de Deus eram conservados em lugares sagrados. Moisés colocara a sua lei na arca de Deus, né? Mais tarde ela seria mantida no tabernáculo, né? Então houve uma transição, sai da arca, vai para o tabernáculo, né? E ela servia para o ensino das futuras gerações. Cada profeta, depois de Moisés, acrescentou os seus escritos sagrados à coleção existente. Então, imagina o seguinte, Moisés escreveu, né? Pegou ali os livros de Moisés, guardou na arca, depois foi para o templo. Os profetas escreveram, por exemplo, eu citei aqui para vocês Isaías, que Deus ordena ele escrever. Então, foi escrito e esses livros foram acrescentados. A história dos reis foram acrescentados, as crônicas dos reis foram acrescentados, né? Isso aí é a inspiração, nós estamos falando da inspiração, né, do conjunto, da coleção. Agora, vamos entender, por exemplo,
essa questão do profeta, né? As funções do profeta, elas ficam esclarecidas nas várias menções que se fazem à Bíblia Sagrada, né? O profeta era chamado de homem de Deus, servo do Senhor, mensageiro do Senhor, vidente, homem do Espírito e atalaia. Então, essas são expressões que eram dadas aos profetas de Deus. A própria palavra profeta de Deus, né, essa expressão profeta de Deus, ela já remete, queridos, ela já remete a que alguém está recebendo uma revelação de Deus. Alguém está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com alguém. Deus revelou algo a alguém. Agora, vamos ver alguns fatos importantes aqui com relação aos profetas, né? Primeiro, os falsos profetas eram identificados graças às suas profecias falsas, né? E pela falta de confirmação miraculosa. Então, existe aqui um detalhe para nós descobrirmos se aquele profeta ele era de Deus ou não, né? Assim declara, por exemplo, o livro de Deuteronômio. E essa declaração aqui no livro de Deuteronômio, ela é extraordinária. Olha só, quando tal profeta falar, isso é Deuteronômio 18, 22, em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem realizar, essa palavra não procede do Senhor. Então, Deus, quando falava, a palavra dele acontecia. E se não acontecia, esse profeta era mentiroso, era um falso profeta. Deus deixava claro, então, por meio dos milagres, a quem ele tinha chamado, né? A terra se fendeu e tragou Corá, e os demais que contestaram a vocação de Moisés. E eles que eram falsos, que diziam seguir a Deus, ouvir a Deus também, podiam falar com Deus, foram tragados. E Deus confirmou com milagres. Elias foi exaltado sobre os profetas de Baal, né? Quando estes pereceram no fogo que caiu do céu. Está em 2 Reis 18, 38. Então, Deus confirmava os seus profetas através de sinais, através de milagres, né? Segundo, na função do profeta de Deus, sempre ficou bem claro que as palavras do profeta vinham da parte de Deus. Terceiro, muitas declarações proféticas eram transmitidas oralmente, mas interessa-nos aqui o fato de que muitas delas eram registradas, né? Sendo esses registros considerados declarações do próprio Deus. Então, não há a menor dúvida de que palavras escritas de Moisés foram consideradas dotadas autoridade divina. Não há dúvida, foram consideradas. É palavra divina. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora, quarto, os profetas posteriores usavam os escritos dos profetas que os antecederam. Olha só a testificação, eu sou profeta, né? Mas eu mantenho a tradição, né? E eles consideravam palavra de Deus escrita. Daniel, por exemplo, ele ficou sabendo que o exílio babilônico do seu povo estava chegando ao fim, ao ler o profeta Jeremias. Então, ele leu o profeta Jeremias, recebeu uma interpretação poderosa e sabia que o exílio estava chegando ao fim. Isso está em Daniel 9, verso 2. Quinto, todos os autores tradicionais do Antigo Testamento são denominados profetas, seja como título, seja como função. Nem todos eram profetas por ter estudado para isso, né? Mas todos possuíam o dom de profecia. Assim confessou Amós, né? Eu não era, mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel.
Davi exercia a função de rei. No entanto, assim testificou esse rei, ó, o Espírito do Senhor fala por mim, né? A sua palavra está na minha boca, 2 Samuel 23:2 também já dito. Agora, sexto, comprovadamente não há registros de escritos não proféticos conservados ao lado da compilação sagrada. Olha, isso aqui é muito importante. Não há registros não proféticos. Então, os falsos profetas não têm registros. Não existe registros, né? E que foram colocados ao lado dos registros sagrados, né? Ou seja, Moisés guardou os livros ao lado da arca. A respeito de Josué está escrito que acrescentou o seu livro a compilação existente, que é a compilação de Moisés, né? Isso é Josué 24:26. Seguindo-lhe os passos, Samuel acrescentou suas palavras à compilação profética, pois a seu respeito está escrito, né? Isso, 1 Samuel 10:25. Então, ele acrescentou aos livros de Moisés, ao livro de Josué, o seu livro, né? E eu acho que eu estou no sétimo, né? Eu estou meio perdido aqui. Eu acho que é o sétimo. Vamos lá, sétimo. Samuel fundou uma escola de profetas, 1 Samuel 19:20, né? Cujos alunos mais tarde se chamaram filhos dos profetas, 2 Reis 2:3. Muitos profetas guardavam com cuidado as histórias da nação e dos grandes feitos de Deus. Muitos. A história de Davi havia sido escrita pelo profeta Samuel, Natã e Gade, ou pelos profetas, né? Samuel, Natã e Gade. A história de Salomão foi registrada por Natã, Aias e Ido. Está em 2 Crônicas 9:29. Na época do exílio babilônico, no século 6 a.C., Daniel se referiu à compilação de escritos proféticos, dando-lhe o nome de livros. Está em Daniel 9:2. De acordo com Ezequiel 13:9, havia um registro oficial dos verdadeiros profetas de Deus. Todo aquele que transmitisse profecia falsa era excluída do rol oficial. Olha aí que coisa poderosa, né? Com relação aos profetas. Que maravilha, né? Agora, olha só. O Novo Testamento, ele reconhece a inspiração do Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento testifica, né? Ele testifica do Antigo Testamento, né? Ou seja, às vezes, o Novo Testamento, ele usa a expressão as Escrituras, né? A palavra de Deus, a lei, os profetas, a lei e os profetas, os oráculos de Deus. Escrituras é o termo mais comum usado no Novo Testamento, referente ao Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele faz isso também. Então, queridos, aqui nós falamos nessa aula a respeito da natureza da inspiração. E eu espero que tenha contribuído com vocês, com tudo que eu transmiti para vocês. Eu peguei material do CETEG, o CETEG também é um seminário do Ministério do Guará. Peguei outros materiais, vou estar colocando aí referência para vocês, tá certo? Tudo isso para trazer essa aula para vocês. Então, Deus abençoe cada um de vocês e bom proveito.